Boa noite, galera. Quem não me conhece, eu sou Adriano. Eu tento fazer day trade desde 2016. Já quebrei várias contas, várias mesmo, várias vezes. Hoje eu vou tentar colocar aqui para vocês uh, um gatilho muito importante que acontece tanto para compra como para venda. Ele ocorre em criptomoeda, em dólar, em índice, nas ações. E normalmente esse gatilho ou ele é de continuação ou ele é de reversão. Tá? Os melhores são os de reversão. Mas normalmente ele paga aí entre 300 a 500 pontos fácil. Os 300 pontos ele paga fácil. Tá? É, basicamente, esse gatilho ele é um engolfo. Tá? Para quem não sabe o que é um engolfo, um engolfo de alta, por exemplo, tá? Uh, é isso aqui, ó. É quando ele vem. Isso aqui é um engolfo, tá? Aqui, ó. Vou até escrever aqui, ó. Isso aqui é um engolfo. Engolfo. Perfeito de livro esse engolfo. Porque se você for ver, tá? Isso aqui é um engolfo. Ele vem, testa a mínima. Esse que andou aqui, ó. Ele testa a mínima, volta para cima, rompe a máxima e fecha acima da máxima. Isso é um engolfo, tá? Eu vou explicar antes o que é esse engolfo, tá? Esse padrão de coloração que eu tenho aqui, que eu uso, ele está disponível lá na loja da Neológica, no Profit, tá? É de graça, deixa de graça lá a coloração. Ele mostra engolfo, ele mostra o... como é que se fala? Ele mostra o rompimento, candles de rompimento. O que é o candle de rompimento? É quando ele rompe um positivo, um candle negativo, rompendo um candle positivo, ele fica vermelho, tá? Se fosse um candle negativo aqui, ele não fica vermelho, tá? Tem que ser um candle positivo e um negativo ele fica vermelho, que é um padrão de continuação de venda. E mostra o inside candle também, ok? Mas o padrão que eu vou mostrar para vocês, dele faz parte o engolfo, que é esse candle que testa a mínima, rompe a máxima e fecha acima da máxima. No padrão de candle, que é de reversão e de continuação, não precisa necessariamente que o engolfo, que o candle que engolfou tenha rompido a máxima do candle anterior, tá? As regras são outras, tá? Mas o engolfo ele faz parte. Quando acontece o engolfo, normalmente esse padrão ele é bem perfeito, assim. Quando o engolfo rompe a máxima e fecha engolfando, o candle anterior ele tem muito mais força, tá? E ele aconteceu aqui. Nos 60 minutos eu tô no índice futuro, tá vendo aqui atrás, né? O índice futuro, 60 minutos. No dia 20 de outubro, nós tivemos essa caída, esse rompimento de baixa aqui, que ficou esse parrona vermelha aqui, certo? Fechou, deixou pavio, fechou. E esse aqui é o padrão que a gente procura, certo? Um candle caindo, deixa um pavio, volta, faz um inside, tem que ser um inside. Esse candle aqui não pode fechar para baixo, nem pode deixar pavio abaixo desse pavio anterior, tá bom? Ele não pode, não pode. Ele tem que fechar aonde? Ele tem que fechar dentro do candle anterior. Ele tem que fazer um inside, certo? Beleza. Esse é o primeiro. O primeiro é um candle
forte com um pavio, que seria a mínima, certo? Temos essa mínima aqui. O próximo candle tem que fechar um inside, tá? Tem que ter esse candle de inside. Ele tem que ficar dentro do candle anterior. O próximo candle tem que ser o engolfo, que foi o caso desse aqui. Ele veio, testou a mínima do candle do inside, fechou para cima, um engolfo perfeito. E aqui ele deu continuidade para alta. Então esse é o padrão que acontece todos os dias, em todos os tempos gráficos, tá? Olha, esse padrão ele foi muito bem feito, porque apesar de estar no meio do dia, né, do dia 20, né, era meio-dia, no meio do dia, ele pagou bem, tá? Ele pagou muito bem. Ele fechou o candle, o engolfo, né? Fechou o candle 5 aqui, você entraria comprado, stop na mínima, tá? Esse aqui é o de 60, mas ele acontece em outros tempos gráficos, tá? Ele acontece em tempos gráficos menores. Esse aqui ficou muito bem feito, muito perfeito. Tipo, na mínima do movimento de queda, tá? Se a gente não tivesse isso aqui, ó, tá vendo? Ó, na mínima do movimento de queda, ele já vinha numa queda bem grande, certo? E fez o padrão. Então você entra onde? Fechou o candle 5 aqui, né? Que no caso é o engolfo. Ele fechou, você entra comprado. Stop na mínima, certo? E ele pagou. Ok. Entrou comprado aqui, ele foi e pagou 600 pontos. Como eu disse, ele paga entre 300 e 500 pontos. E muitas vezes paga até mais. Aqui a tendência é muito forte, né? Eu vi uma tendência de vários dias, está tendo a guerra e diversas outras coisas que estão se passando na economia e tudo. Mas normalmente isso aqui seria uma reversão perfeita, tá? Mas como a queda é forte e operando no intraday, é óbvio, é claro, tá? No day trade, você conseguiria fazer 600 pontos aqui, 500 pontos aqui brincando com esse padrão. É que eu peguei esse de exemplo que ele é bem perfeitinho mesmo, tá? Ele ficou bem certinho mesmo. Então é um ótimo padrão para se operar, né? Ele tem que ter um engolfo, tem que ter um inside, certo? E tem que ter um candle que fez um fundo anterior. Se esse candle do engolfo, tá? Se esse candle do engolfo, esse aqui do engolfo, se ele testar a mínima do candle maior aqui, é melhor ainda. Se ele testar a mínima e voltar, é melhor ainda, tá? Ele vai muito mais forte ainda, tá? Se ele fizer isso, é batata, é só entrar, é uma impulsão muito forte. E é um ótimo padrão para ser operado, tá? Ele paga muito bem, a assertividade dele está em torno aí de 70% de acerto, tá? Se entrar com as características que seria no fundo do movimento, no final do movimento, depois uma grande agressão, né? Sabe, isso aqui é uma exaustão, ó. Isso aqui foi uma exaustão de movimento, tá? Esse candle vermelho no final do movimento de queda, é um gatilho de venda no final do movimento de queda, né? Uma força vendedora no final do movimento de queda, provavelmente vira uma exaustão, tá? Para ser uma exaustão, é claro, esse volume teria que estar um pouco maior, certo? Esse volume aqui teria que estar um pouquinho maior. Para mim, assim, eu entendo exaustão como um volume muito grande de venda no final de um movimento de queda, tá? Mas ele tem que estar no fundo, tá? Ele tem que estar no fundo do movimento. Mas há esse padrão também de continuação, tá? Ele acontece também como continuação. Não é só de reversão. Nós temos esse padrão
ele acontece também dando continuidade ao movimento. Por exemplo, quando estiver ancorado pelas médias, tá? E fizer esse padrão ancorado pelas médias, ele também funciona muito bem. Tá? As características são as mesmas. Um candle forte, um inside. Assim, a regra é essa. Temos que ter um candle que fez um fundo, temos que ter um inside e depois temos que ter um engolfo. O engolfo, ele não precisa romper a máxima, tá? Para esse padrão. Ele pode fechar antes de romper a máxima. Mas ele é obrigado a testar o fundo anterior, no mínimo. Tá? Ele tem que testar o fundo anterior. Ele tem que romper o fundo anterior. Testar e voltar. Tá? Se ele testar o primeiro fundo, melhor ainda. Se ele testar esse primeiro fundo aqui e voltar, melhor ainda. Tá? Mas é isso. E o terceiro candle tem que ter o candle 1, 2 e 3, certo? Tem que ter. Sempre tem que ter 3 candles para formar esse padrão. Se ele fechar aqui, não precisa nem romper, mas testou ou nem testou e rompeu, tem que fechar positivo. Esse candle, para ser um padrão de compra, ele tem que fechar positivo, tá? Para você poder entrar comprado, se ele fechar negativo, se ele fechasse vermelho aqui, tá? Se ele fechasse negativo nesse padrão aqui, se ele fechasse aqui, ó, vermelho aqui, deixa eu pegar o quadradinho aqui. Se ele fechasse vermelho aqui, ó, tá? Testou a mínima e fechou vermelho, não é para entrar. Ele tem que fechar positivo, tá? O candle de compra, ele tem que fechar positivo, certo? Ó, nesse caso aqui, ó, aqui fez, ó, fez o padrão. Tá vendo, ó? Nós temos um fundo aqui, vê, ó. Nós temos esse fundo aqui. Quer dizer, fundo não. Nós temos esse topo aqui. Nós fechamos com esse inside. Ele veio, testou as duas mínimas, as duas máximas, tá vendo? E fechou aqui, ó. Para dar certo esse movimento, ele até foi, ó, tá vendo? Ele seguiu o movimento de queda, tá? Ele fez o padrão de continuidade ancorado pela média. Só que para mim entrar, eu teria que fazer esse candle aqui, teria que ser negativo, ele teria que fechar vermelho, tá? Ou preto, né? Porque ele testou, isso aqui ficou bem perfeitinho também, só que esse não fechou negativo. Se ele fechasse negativo, se esse candle aqui fechasse negativo, daria para entrar. Então a regra é essa, certo? Tem que fechar negativo. E ele acontece em diversos em todos, né? Em todos os tempos gráficos, tá? E é um padrão que acontece todo santo dia. Todo santo dia você vai ver esse padrão acontecendo. E normalmente ele vai acontecer no topo do movimento. Normalmente ele acontece no topo do movimento, indicando a reversão, tá? Ele falha? Falha. Tá? Mas os stops normalmente são bem curtos. Ó, aqui deu um de continuidade, ó. Aquilo que eu te falei, que acabei de comentar. Continuidade, ó. Ancorado pela média. Um positivo que fez um topo. Fez um topo aqui, ó. Ele veio aqui, fez um topo. Certo? Fez um topo. Fechou um inside. Que não superou o topo. Ele não pode superar o topo. Ele tem que ficar no meio dos dois. Tá? É o padrão igrejinha. Muita gente fala do padrão igrejinha, cruz, essas coisas. E ele fez um inside que testou a máxima, tá, do candle anterior e fechou abaixo, um inside perfeito. E olha aí, ele pagou e pagou muito bem. Ó, olha aqui, ó, 5 minutos. Quanto de stop? Ó, fechou o site, o candle, 165 pontos de stop e pagou 600 pontos, tá vendo? Ele paga, ó, 300 pontos. Ó, quando ele paga os 300, ele sempre tem uma recuperação, né? Ele sempre tem uma briga, né? Mas ele pagou 600 pontos. Aí, ó. 600 pontos num candle, num padrão de continuidade.
Então, é um padrão muito bom para ser operado. Os stops geralmente são curtos. Quando o stop fica muito caro, acima de 200, 220 pontos, normalmente eu não entro, tá? Ele pode vir testar esse engolfo, ele pode vir tentar vir contra aqui, tá? Ele pode dar errado também, tá? Não é nada 100%. Principalmente falando de índice, né? O índice é uma briga. Olha aqui, ó. Por exemplo, ó. Nós tivemos esse candle aqui, ó. Ele fez. Vou mostrar aqui, ó. Ele fez um fundo. Fechou um inside. Um inside não, mas fechou um candle que não rompeu o fundo, certo? E fez um engolfo que não rompeu o topo. Ancorado pela média de 9. Para dar continuidade. Só que qual o detalhe aqui? Qual o detalhe aqui? No topo do movimento, certo? E normalmente padrões de continuidade ou padrão de compra no topo ou no final de um movimento, quando ele já deu essa pernada, normalmente é sinal de reversão. Então esse aqui estopou. Então, quando estiver num topo de movimento, quando tiver uma média grande passando até de 500 passando aqui, tá? Que provavelmente tem uma outra média grande aqui no 15 ou olha lá, ó, 200, ó, a média de 200 aqui no 15. Então não vale a pena você entrar no trade quando ele faz esse padrão depois de ter uma movimentação muito grande, tá? No topo você tem que ficar esperto com isso, tá? A favor da tendência. Aqui a gente está indo contra a tendência, tá no final do movimento de alta já, né? Tinha acabado de romper, teve uma força agressora muito forte, uma força vendedora muito forte de agressão aqui. Depois veio a força compradora muito forte. Então, sabe, você tem que olhar o macro, né? Você tem que olhar a tendência, tenta operar a favor da tendência, entendeu? Tenta verificar se ele não está num movimento muito forte para cima, um movimento muito forte para baixo. E aí fez o padrão no final do movimento. Eu não entraria, tá? Nesse padrão aqui, no fim de movimento. Esse aqui eu já entraria porque ele tá a favor da tendência, certo? Mesmo estando assim no meio das 200, tá? Você vê que teve força para romper. Então tem que ficar de olho nessas coisas. Tem que ficar de olho. Não é só clicar não, tá? Tem que estudar, tá? Ó, por exemplo aqui, ó. Aqui deu stop. Aqui deu stop. Ó, ele veio, testou, fez um engolfo, fez um candle no meio que não superou a máxima. Veio esse aqui, testou a máxima, rompeu a máxima, voltou e fechou abaixo. Isso aqui é um padrão. É um padrão de continuidade a favor da tendência no final do movimento de alta. Isso aqui seria a entrada perfeita para entrar vendido. Estopou. Estopou. Deu stop. Então tá vendo como ele estopa? Ele estopa. Tá? Ele não funciona todas as vezes. E ó aqui, deixa eu ver o stopzinho aqui. Ó, 139 pontos, stop curto, 140, 150 pontos de stop. E deu stop. Ó, aí ele fez outro padrão aqui, ó, fez um fundo, fez um candle que não rompeu o fundo e fechou acima. Ele veio, testou e fechou. Para fazer esse padrão ficar bom, de continuidade, ancorado pela média, esse candle aqui, ó, teria que ter fechado positivo. Teria que ter fechado verde. Se ele fechasse positivo, entrava comprado aqui e ele pagou. Mesmo sem fechar positivo, ele pagou, né? Pagou bastante. Pagou bem até. Mas ele teria que fechar positivo para achar esse padrão, para ficar perfeitinho. E ele ocorre em vários tempos gráficos, tá? É claro que quanto menor o tempo gráfico, você vai tomar mais stop, porque é mais volatilidade. Olha aqui, ó. Olha 2 minutos. Olha que coisa bonita. Olha que padrão perfeito dos 2 minutos.
Esse candle aqui fez o fundo. E ó, isso aqui eu tô mostrando para vocês tudo em um dia só. No mesmo dia. No mesmo dia. Tá? Então ele acontece muitas vezes. Ele acontece no dólar, ele acontece no índice, ele acontece em criptomoeda, ele acontece no à vista. Tá? Ó, fez o fundo. Fechou inside. Que não testou máxima nem mínima, né? Inside. Esse aqui fez o engolfo, rompendo a máxima anterior, testando as duas mínimas anterior e voltando. Esse aqui é o padrão. É o padrão perfeito. Tá? Esse aqui, ó, fechou o candle 46 aqui. Compra. Stop na mínima. Compra. Stop na mínima. 200 pontos, 194. Pagou 228. Voltou para testar. Ficamos 76 negativo. Foi lá e pagou 500 pontos, que é o que ele paga. 500, 600, 300 pontos ele paga. E depois aguentar, é isso que eu te falo, no 2 minutos é bem mais difícil, né? Porque ele é muito mais volátil, principalmente no índice. Mas ele é o padrão que acontece toda hora. Ó, esse aqui não fez, ó, por exemplo, aqui seria um padrão. Esse aqui seria um padrão se esse candle aqui, 48, 49, testasse acima, ele não testou, tá vendo? Ó? E esse aqui fechasse abaixo, e esse fizesse, seria um padrão de venda. Só que não fez, tá? Não foi padrão aqui. Tá? O padrão tem que ser assim, tem que ser bonitinho. Tá? Para você entrar, tem que ser esse tipo de padrão. Beleza? Vai dar um padrão de reversão aqui. Tá? Vamos ver se eu acho mais alguns aqui. Só no dia de hoje. Dia de hoje, 24/10. Vamos ver se eu acho algum de continuidade. Ancorado pelas médias. Ó, aqui, ó. Padrão de continuidade, ó. Deixa eu travar aqui. Ó. Esse aqui fez um topo, voltou. Esse fez um positivo que não rompeu a máxima anterior. Esse aqui testou as duas máximas anteriores. Essa e essa. Ó, tá vendo? Veio, testou e voltou e fechou aqui embaixo, ó. Aqui você vende. Aqui é venda. Continuidade, ancorado, PC, né? Ponto contínuo, que chamam, que é o PC. De continuidade, ainda fazendo PC. Com esse padrão, ancorado pelas médias. Stop, 140, 150 pontos. Olha lá. Ele veio testar, tá vendo? Tá vendo como ele vem testar? O 2 minutos é foda porque ele vem testar muitas vezes, tá? Não só no 2, no 15 também, mas no 2 ele vem testar muito mais, tá? Ó, ele veio testar, mas ele pagou, ó. 400 pontos, voltou. E olha lá, e foi embora. Foi embora. Foi embora. E tem mais padrão desse aqui pra baixo aqui. Tá? Foi embora. Olha lá. Quer ver? Isso aqui é aula de mentoria, meu amigo. Isso aqui é aula paga. Tô dando de graça, 1000 pontos só. Tá? É um padrão que é muito bom para ser operado. Muito bom mesmo. Tá? Ele funciona muito bem. Ó aqui. Ó, tá vendo? Todo ponto de reversão, se você for olhar e você procurar bem, for bem minucioso, ó aqui, acabou de fazer outro padrão aqui, ó. Tá? Acabou de fazer outro padrão aqui, ó. Deixa eu desligar o imã aqui, pera aí. Acabou de ser feito outro padrão. Que reverteu o movimento todo. Aqui. Ó. Fez uma mínima. Esse aqui fechou sem romper a mínima. Esse aqui veio, testou a mínima do candle anterior e fechou positivo. Você entra comprado aqui. Stop aqui embaixo. Ele funciona muito bem. Muito bem. Muito bem.
Tá? Entrou comprado aqui, ó. Já que horas, ó? Às 13h54. Mas aquilo que eu te falei, aí, 2 minutos, ó. Você entrou aqui, ó. Ele veio testar, tá vendo? Então aqui, stop aqui, ou no fundo, dá pra pôr no fundo 83 pontos de stop. Põe 100 pontos aqui de stop. 110, 120 pontos de stop. Foi, pagou 134, voltou, testou e pô, olha lá. 650 pontos, tá? Então, um padrão muito bom de operar. Eu acho que esse padrão com esses 3 candles, se você conseguir identificar ele funciona muito bem. Funciona muito bem mesmo. Mas também dá stop. E ele acontece em todos os tempos, ó. Em todos os tempos. Ó, aqui, ó. Ó. Aqui no 10 minutos também fez, ó. Só que esse aqui não fechou positivo. Esse candle aqui teria que fechar positivo para dar entrada. E mesmo sem fechar positivo, ele veio, ó, esse aqui fez o fundo, esse veio, não conseguiu fazer outro fundo, testou, esse aqui veio, testou o fundo do candle anterior e fechou para cima. Ele tinha que fechar positivo, eu entraria comprado aqui. No fundo. Aí, ó. 150 pontos, 160 pontos. Aí, ó. E pagou, entendeu? Pagou. Então, se você conseguir identificar esses padrões, eles acontecem todos os dias, todos os dias. Tá? Você não tem que ficar procurando entrada 1000 vezes, 10.000 vezes. Não, cara. É 1, 2 trades no dia, 3 trades no dia. E você não precisa ficar procurando entrada. É bem claro, ele te fala o que ele vai fazer, ele te mostra que ele tá querendo reverter, tá? Então não adianta ficar ansioso querendo pegar todas as compras, todas as vendas. Não tá, se não deu entrada, não fez um padrão que você opera, fica de fora. Fica de fora. Ó, continuidade ancorado pelas médias no cruzamento aqui, ó. Fez um fundo. Esse aqui não rompeu o fundo, esse veio, testou os 2 fundos e fechou positivo, ó. Entrou comprado aqui, ó. 265 pontos. 10 minutos, né? 10 minutos fica mais caro, tá? Aí 600 pontos, tá? Voltou sem testar, nem veio testar, ó. Não veio nem testar. Foi direto. Então aquilo que eu te disse, nos 2 minutos ele acontece com mais frequência, você pega ele adiantado, só que ele vem fazer teste. Ele vem testar a tua entrada. Ele pode vir testar a tua entrada, pode vir testar até o seu stop, tá? Ele pode vir testar e pode vir te estopar, tá? Mas é um padrão muito bom. E ocorre todos os dias, todos os dias. No 10, no 15, no 5, tá? O 5 fica um pouco mais barato. O 2 também fica barato, mas você acaba passando mais sufoco, tá? Mas também dá para operar tranquilo. Stop bem curto. Ó aqui, ó, perfeição 10 minutos. Ó, esse aqui foi o perfeito. Ó. Abriu, veio, fez o fundo. Fez fundo. Esse aqui fez um inside. Esse aqui fez um engolfo. Engolfo, inside. Fechou acima da máxima. Entra comprado aqui, ó. Uf. Stop aqui embaixo. Quanto deu aqui de stop? R$ 170 pontos. 793. 800 pontos aí, ó. Pagou. Tá, então ele ocorre todos os dias. Identificou esse padrão, entra. Ó, aqui, ó. O que ele fez? Fez um topo. Fechou um negativo que não testou o topo. Esse aqui veio, testou. Só que fechou positivo esse candle. E é o que ele fez. Ele subiu. Se esse candle fechasse negativo, fechasse vermelho. No caso, ele fechou positivo. Ele fechasse roxinho, né? Com a regra de coloração, ele fecharia roxo.
né? Com o engolfo de queda, ele fica roxo. Ele fica roxo, ó. Tá vendo aqui, ó? Então é isso aí, ó. Isso aí. E estopou, essa aqui estopou, mas não fechou vermelho. Se ele fechasse negativo, dava pra entrar. Dava pra entrar. Eu prefiro esperar um mais corretinho, mais certinho. Ó, se ele fechasse negativo aqui, ancorado pela 50, isso aqui era batata, venda. Final do dia também. Não era mais pra estar operando e tudo. Um monte de regras que você precisa seguir, tá? É só ficar clicando aí. Tô mostrando aqui, mas via de regra, ele funciona muito bem. Tá? Funciona até nos dias laterais, tá? Mostrando no fundo, buscando se você pega esse padrão no fundo e tal. Ele também funciona bem, bem legal. Ó, vamos ver nesse dia aqui. Aqui, ó, fez um fundo, esse aqui não fechou. Esse aqui veio, testou os dois fundos e fechou positivo. Ó, no começo do dia. E não foi. Ele veio, testou, estopou. Ó, tá vendo? Se botasse o stop aqui, ó, ele ia estopar ou ia testar. E você ia ficar nessa briga aqui, ó. Entendeu? Ó, aqui ele fez outro, ó. Veio, fez o fundo, fez um topo. Veio, não, fez um inside. Esse aqui veio, testou os dois fundos. Testou esse fundo, não testou esse. Fechou positivo, deu entrada. Stop muito longo, tá? Ancorado pelas médias. Ó, quase 300 pontos de stop. Pagou 282, entendeu? Então tem que ficar de olho em tudo isso. Ó, aqui ó, na VWAP, ancorado na VWAP. Fez um fundo, fez um fundo. Esse aqui veio, não testou nem o fundo, não conseguiu fechar. Esse aqui veio, testou os dois fundos e fechou positivo. Aí, ó, mais curtinho, ó. Aqui contra as médias, mas ó, a 9 já estava em cima, a 20 já estava embaixo. A VWAP ancorando ele. Que horas que era? 11h50 da manhã. Ó, stop curto, 130 pontos. Vale a pena testar. Ele veio testar, voltou, pagou 300, voltou. Olha lá, 500. 1.000 pontinhos, 900 e poucos pontos, entendeu? Então ele funciona, funciona. Souber entrar, souber ver bem, ele funciona muito bem, tá? E acontece todos os dias. No dólar também acontece várias vezes esses padrões, tá? O dólar é mais técnico, mas ele faz também. Aqui a gente tá nos 60 minutos, deixa eu ver se ele fez algum dos 60 minutos bonitinho em topo ou no fundo. Deixa eu ver se ele fez algum aqui. Preciso achar um bonitinho. Já vi alguns ali, mas tá feio, ó. Esse aqui foi um padrão, ó. Mas não tá tão bonito assim, ó. Fez um topo, feltou. Esse aqui não testou o topo. Esse aqui testou o topo anterior, não testou o primeiro topo. Fechou para baixo. E foi queda. Direto. Ó, aqui, ó. Continuidade, ó. Ancorado pela 50, pela 9, pela 20. Apontando para baixo. 60 minutos. É que aqui fica caro. Aqui não tem como entrar, mas estou te falando só para você identificar o padrão. Topo, inside, que não rompeu o topo. Esse aqui vem
testa a mínima e a máxima. Isso aqui é o primeiro candle do dia, ó. Isso aqui já indicou reversão, tá vendo? Era você chegar aqui, pô, identifiquei, vamos supor, identifiquei que na abertura 60 minutos ele fez esse padrão. Cadê? Ó, máxima, máxima menor, outra máxima, que testou as duas máximas anteriores. Tá vendo? Logo na abertura. Olha lá. Fechou aqui. Deixa eu marcar esse fechamento aqui. Por quê? Quando você vê esse tipo de padrão nos 60 minutos. Pô, Adriano, fechou, mas tá caro. Vamos lá, vamos por 2 minutos. Aqui foi o fechamento dos 60. Certo? Aqui é o fechamento dos 60. Fechou lá. 60 tá caro. Vou botar 30 pontos de stop? Não, não vou. 60 fechou? Põe no 2 minutos. Acha um padrão de venda no 2 minutos. Começa a esperar o padrão de venda no 2 minutos. Certo? Isso aqui é mentoria. Isso aqui é aula de mentoria. Olha aqui o que reverteu o movimento. Posso mostrar para vocês o que deu continuidade no movimento pelo 2 minutos? Não precisa ser exatamente 2 minutos, tá? Você pode fazer no 5 também. Você pode esperar um padrão no 5. Mas ele fez o padrão no 2 aqui, ó. Fechou 60, fechou aqui, ó. Tá vendo? Lembra que a gente marcou lá? Olha lá. Fez um topo. Fez um que fechou aqui. Que não testou a máxima. Esse aqui veio, testou a máxima anterior e fechou uma impulsão aqui. Entrada aqui, stop aqui. Quanto deu de stop? Aqui, daqui a aqui. Aí. 3 pontinhos. Aí o que pagou? 18, 19, 20. Entendeu? Então o segredo é esse. Pô, Adriano, ficou caro 60. Faz isso, cara. Faz isso. Diminui o tempo. Espera uma entrada. Espera fazer um padrão. Tá? Aqui, ó. Aqui no 5 fez. Aqui deu 2G. Máxima. Máxima maior. Máxima menor. Teste da máxima anterior. Fecha ancorado pelas médias. Queda. Tá? Queda. Isso aqui é um 2G. Isso aqui tinha que ter fechado negativo, tá? O último candle é bom ele mostrar para onde ele vai. A melhor maneira de operar esse padrão é quando o último, o terceiro candle do padrão, ele fecha, nesse caso aqui, negativo. Se fosse de compra, teria que fechar positivo, tá? Mas fechou um doji. Mas é isso. Pô, 60 ficou caro. O 15 ficou caro. Você diminui o tempo. Fez o padrão do 15? Fez o padrão do 60? Vou buscar o quê? Bota 2 minutos. Põe nos 2 minutos, põe nos 5 minutos, acha um padrão de continuação. Entendeu? Pô, tava com uma tendência forte de queda. Vou ficar procurando compra aqui? Não vou. Só vem caindo. Só vem caindo, caindo, caindo. Vou ficar pegando padrão de compra? Não vou. Aqui, ó. Os 3 mínimos iguais. É reversão também. Outro padrão, mas é reversão. Aqui o dólar para operar no 15 é dose. É caro o stop. 5 minutos. Vamos ver se a gente acha um de hoje aí, ó. Vamos ver se ele fez o padrãozinho hoje. Ó, esse aqui tinha que fechar positivo, ó. Se esse candle fecha positivo. Não, esse aqui não. Já testou a mínima do anterior. Não dá. Esse aqui tá errado. Deixa eu pegar no 2. Ver se ele fez no 2. Ele deu continuidade ou mostrou alguma reversão, alguma coisa.
inside, mas esse aqui não testou. Ele tinha que ter um pavio aqui, ó, pra dar entrada, tá vendo? Vamos lá. Tá aqui, ó. Ancorado pelas médias. Esse aqui fez um topinho, veio, desceu. Esse aqui veio, não testou o topo anterior. Esse aqui testou os dois. Venda. Venda. Ancorado pelas médias. Todas as médias acima. VWAP, tudo acima. Aí. 6 pontos, 5 pontos, 5 pontos e meio, 6 pontos. Pagou 10. Voltou para testar. E pagou 21 pontos. Entendeu? É bem legal esse padrão. E ele acontece toda hora. Toda hora. Não é pra ficar entrando achando por esse padrão em todos os movimentos, não. Tem que ter média ancorando, tem que estar num topo, tem que estar numa mínima, tá? Tem que ter. Não é só clicar, não. Viu o padrão, clico. Não, vai clicar no padrão aqui no meio do movimento. Tá vendo que ele tá lateral? Ó, diminui aqui, tá lateral. Tá nessa briga, nessa encheção de saco. Dá pra pegar? Dá. Vai ficar caçando. Caçando stop. Tenta pelo menos pegar no, nas, nas, nas extremidades, tá? Tenta achar a extremidade. Topos e fundos anteriores, essas coisas. Pra ficar legal. Mas hoje é isso aí. É esse padrão que eu acho bem interessante de operar. Eu opero bastante ele, é bem assertivo, tá? Não é um padrão de um único candle, são 3 candles. E eu vou ver se eu posto outras coisas também. Começar a postar algumas coisas aí. E se você gostou aí, curte, segue, compartilha. Dá uma força aí pro canal novo, tá? Aqui, ó. Nossa, quanta marcação. Diário é muito, 60. Olha só. Vamos ver se o IFNC faz o padrão também. Vamos procurar nas extremidades, onde teve reversão. Aqui, ó, do outro dia, ó. Ele deu continuidade, ó. Aqui, ó, veio, fez um topo, fez um inside, testou as duas mínimas, as duas máximas. E aí, ó, já sabe que o IFNC vai cair. IFNC caindo, índice caindo, os bancos, muita força no índice, certo? Então é um padrão bem legal, cara. Ó, aqui, ó, inside, testou, voltou, fechou acima, subiu, tá vendo? Então é um padrão que ele acontece bastante e várias vezes, ó. Deixa eu ver qual aqui. A Vale também acontece. A Vale faz. Vale vive guepada, né? Uma pá de gap. Vale quando tu acerta o movimento, dá dinheiro. Mas também ela resolve abrir quando está vendida, ela resolve abrir com cap de alta. Fudeu, né? Deixa eu tirar esses estudos daqui. Tem muita marcação nela. Deixa eu ver o 15 minutos. 15 minutos para operar papel é melhor. Aqui, ó. Quem quer reverter o movimento? Olha lá. Aqui fecha positivo. Esse aqui tinha que fechar negativo. Esse aqui fecha vermelho e cai. Então tem que ir treinando. Tem que ir treinando o teu olho para identificar esses padrões.
Eu sou grafista, eu sempre estudei gráfico, então eu gosto muito de operar gráfico. As médias móveis eu comecei a usar agora. Tem algumas regras também. Não operar contra 200, na cara da 200. Usando 61, 76 da FIBO, 50%. Ah, então tem várias coisas que eu vou tentando passar aí para vocês. Deve ter uns conteúdos bem legais e de graça, sem ser pago, né? Vale é foda. Tem que procurar, mas tem sim. Tem padrõezinhos na Vale também. Vale, Petra, que também intraday em papéis. Papéis é swing, né? Swing você opera no 60, no diário, semanal. É muito bom usar. Né, o Palex fala lá também. Nunca fiz coisa dele, mas assisti alguns vídeos, acho bem legal. Os 9.1, 9.2, 9.4, 9.3. É bem legal de se operar, né? O papel. Até no semanal, tá? O stop fica mais longo, mas quando paga muito bem. Tem que ter um gerenciamento de risco bom, não entrar alavancado. Funciona bem pra caramba. Mas tá aí. É isso aí. Vim pra falar desse padrão hoje. Depois eu vou ver se eu faço uma aulinha aí de traçando fibo. Acho que todo mundo já traça fibo, né? Mas eu gosto muito desse padrão com os 3 padrões de Kendo, tá? Inside, engolfo e rompimento de máximas e mínimas. Eu gosto bastante de operar. Dá mais certeza, dá mais segurança de fazer as operações. Então, é isso aí. Quem gostou, curte, compartilha e segue aí. Vamos ver se eu posto mais coisas aí. Valeu!